palavra de Deus, falando em Deus preparando algo, é sobre isso que eu quero ministrar ao teu coração nesta noite. João capítulo 6, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o apóstolo João, capítulo 6, nós vamos ler a partir do versículo 5, é a história da primeira multiplicação dos pães. João capítulo 6, versículo 5, diz assim a palavra, Evangelho de João capítulo 6, versículo 5. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe, um dos discípulos: onde compraremos pão para esse povo comer? Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, para testá-lo, mas ele já sabia o que ia fazer. Filipe lhe respondeu: 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra. Aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Disse Jesus: mande o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar e todos se assentaram. Eram cerca de 5.000 homens. Então Jesus tomou os pães, deu graças e os repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse a seus discípulos: ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Então eles os ajuntaram e encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães de cevada deixados por aqueles que tinham comido. Depois de ver o sinal milagroso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer: sem dúvida, este é o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo Jesus que pretendiam proclamá-lo rei à força, retirou-se novamente, sozinho, para o monte. Amém. Sente-se no seu lugar. Fala conosco, meu Deus. Precisamos de uma palavra contundente, forte, poderosa para o nosso coração. A tua palavra, ela é exatamente assim, contundente, forte e poderosa. A Sagrada Escritura diz que é como uma espada de 2 gumes, que vai até a divisão da alma e do espírito, entre as juntas e medulas, e é apta para discernir a intenção do coração. E eu creio que nesta noite a tua palavra será usada para discernir as intenções dos nossos corações. Todos que aqui estão, aqueles que estão em casa, precisam de uma palavra de discernimento e de revelação. Fala de forma especial ao nosso coração mais uma vez nesta noite. No nome de Jesus. Amém e amém. Digam todos graças a Deus. Eu quero falar nessa noite sobre providência, sobre a providência divina. A história que nós lemos fala exatamente disso, sobre a providência divina. E o que é a providência divina, gente? Providência, quando a gente vai olhar o significado, no dicionário mesmo, significa se antecipar a um fato. Isso é providência. Isso acontece muito lá em casa. A gente sai com as crianças e no meio do caminho, uma pergunta, mamãe, papai, trouxe isso? E a gente sempre vai dizer, é claro, porque nós somos pais, né? Os pais antigos, me perdoe eu dizer, mas era assim que os antigos diziam: eu sou um pai, não sou um bago de jaca, né? Era assim que os antigos diziam. Por quê? Porque todo pai e toda mãe tem no seu coração esse princípio da providência. Se antecipar a um fato, se antecipar a uma situação. Já lhe ocorreu de você viajar e chega lá, teu filho, tua filha perguntar: trouxe essa roupa? E você dizer: claro que eu trouxe. Por quê? Porque todo pai, toda mãe é munido desse dispositivo.
da providência. Quando nós falamos da providência divina, irmãos, nós estamos falando sobre essa natural, olhe para mim, essa natural antecipação do Pai Celestial em prover as coisas, ou seja, em prover as nossas necessidades. Sem contar que nós estamos falando daquele que é onisciente, ou seja, ele é sempre conhecedor de tudo. E a prova disso está exatamente na pergunta que Jesus faz. E a palavra diz que depois que ele faz a pergunta, quem escreveu, o apóstolo João, diz que ele fez a pergunta apenas de praxe, apenas para cumprir o protocolo. Está aqui, gente. Por isso que essa palavra veio tão forte no meu coração. Entendendo que a providência divina já há nos céus uma antecipação a toda a nossa necessidade. Você pode dizer amém? A palavra do Senhor diz que antes que a palavra nos chegue à boca, quando nós vamos pedir ao Senhor algo, Ele já sabe o que nós vamos pedir. E eu sempre, quando estou falando sobre isso, eu acrescento, né? Alguém pode pensar, então para que eu oro, pastor? Para estreitar relacionamento. Entenda isso. Quando nós oramos, quando nós pedimos algo a Deus, Deus deixa a gente pedir, Ele espera que a gente coloque isso em súplica, em oração, para estreitar o relacionamento, mas Ele já sabe. A palavra do Senhor diz isso. Quando Jesus está encerrando o sermão da montanha, Ele diz isso, Ele diz, olha, o Pai já sabe de todas as suas necessidades. Ele sabe as necessidades dos pardais, Ele sabe as necessidades dos animais, Ele supre a necessidade de todos. O nome disso é providência divina. Então a palavra diz que Jesus estava vendo uma multidão, Ele se alongou no sermão, penso que de propósito, porque Ele já queria realizar esse milagre, e Ele então testa, a leitura que fizemos, esse milagre aqui, gente, está relatado nos 4 evangelhos, tá? Mateus, Marcos, João e Lucas, todos relataram esse milagre, com nuances de diferenças, mas todos relataram. Mas eu gosto demais porque João, ele trouxe esse detalhe, que Jesus, quando está vendo ali a multidão, só de homens eram 5.000, Marcos chega a dizer que não se contou nesse momento crianças e mulheres. Naquela época, gente, era a forma cultural, se contava os homens, os chefes de família. E a palavra diz que nesse momento tinham 5.000 homens, sem contar as crianças e as mulheres. Então vamos imaginar que ali estavam os chefes de família, coloca aí a sua esposa, então já tinha 10.000 pessoas. Coloca ali os filhos, você não sabe precisar a quantidade. Não dá nem para a gente chutar. Mas ali tinha mais de 10.000 pessoas. E Jesus então faz uma pergunta a Filipe. Qual foi a pergunta? Será que a gente consegue alimentar todas essas pessoas? Nos outros evangelhos, se você ler essa história, você vai ver que na verdade os discípulos vieram a Jesus. Mestre, dispensa logo eles, está ficando tarde. Melhor que o Senhor os mande embora, porque se ficar de noite vai ficar complicado para a gente alimentar toda essa multidão. Não tem nem lugar perto para a gente comprar alimento. Eles chegam até a acrescentar, né? E se tiver lugar perto, como é que a gente vai conseguir? 200 denários. E não sei se você viu o detalhe, mas a palavra diz que mesmo 200 denários, eu gostei de ver essa leitura aqui na Bíblia pastoral, na Bíblia católica pastoral, porque diz assim, que seria aproximadamente metade de um salário anual de um trabalhador normal daquela época. Porque um trabalhador recebia 1 denário por dia. Então ele diz assim, olha, nem 200 denários, ou seja, mais da metade do salário de alguém, não seria suficiente. E a palavra diz que se isso fosse suficiente, ou se alguém tivesse esse dinheiro, só daria para cada pessoa comer um pedaço de pão. E Jesus pergunta para Filipe, como é que a gente vai alimentar todo mundo? E João traz o detalhe que essa pergunta era uma pergunta recorrente. Porque a providência já estava determinada. João diz, ele perguntou apenas para testar Filipe, porque ele já sabia o que ia fazer. Entenda uma coisa, aquilo que você está pedindo a Deus, Deus já sabe que você precisa. Mas sabe o que eu aprendi, gente? Nessa noite eu quero falar sobre 6 princípios da providência de Deus na nossa vida.
6 princípios da providência divina. Mas uma coisa, antes de falar dos 6 princípios, eu quero trazer sua atenção para isso. Todas as vezes que Deus será providencial na minha e na sua vida, antes Ele nos testa. Aprenda isso. Todas as vezes que Deus for trazer uma providência de milagre na sua vida, antes Ele vai lhe testar. Sempre é assim. Quando Ele pede o filho de Abraão, Ele já tinha providenciado o cordeiro. Lembra da história de Abraão? Não quero entrar em detalhes, pois eu tenho algumas histórias aqui para relatar para você entender esse princípio. Quando Ele pede a Isaque em sacrifício a Abraão, a palavra diz, vocês sabem, Abraão passa 3 dias andando até o monte Moriá, chega, sobe com Isaque no monte, quando chega lá que deita Isaque para oferecer sacrifício, que vai imolá-lo, Deus diz, não Abraão, não precisa, agora eu sei que você me teme. E a palavra diz, quando Abraão olha para o lado, tinha um cordeiro amarrado pelos chifres, de 2 uma, né gente? Ou Deus fez o cordeiro aparecer naquela hora, ou o cordeiro estava ali o tempo todo. Eu prefiro entender que a providência divina, lembra o que eu disse, qual é o conceito? A antecipação para algo que necessitamos. O cordeiro já estava lá. Mas o Senhor precisava, antes de prover, Ele precisava o que, gente? Testar a fé de Abraão. Sempre é assim. Abra sua Bíblia, olha o que diz a palavra de Deus no Salmo 66. Salmo 66, para você entender como é a providência divina. Salmo 66, o verso 10. Entenda como é que Deus nos prova ou nos testa quando Ele quer trazer provisão na nossa vida. Salmo 66, o verso 10, nos diz assim: pois tu, ó Deus, nos submeteste à prova e nos refinaste como a prata. Pois tu, ó Deus, nos submeteste à prova e nos refinaste como a prata. Ou seja, o Senhor sempre vai nos submeter para que a gente tenha um valor maior. Gente, a prata e o ouro, antes que seja submetido ao teste, não tem o valor que tem depois que passa pelo fogo. O seu valor cresce. Antes de Deus nos levar para outro nível, primeiro Ele vai nos testar. Por isso que muitos ficam pelo meio do caminho e não aprendem. Porque antes da providência vem o teste. Jesus já sabia o que faria, mas perguntou a Filipe: e aí, Filipe, dá para alimentar todo mundo? Está claro. Olha o que diz a palavra de Deus. Abra sua Bíblia agora, vá lá para o finalzinho, já perto em Apocalipse. 1 Pedro capítulo 1, versículo 6. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, versículo 6. Nós vamos ler alguns textos nesta noite, tá? Capítulo 1, versículo 6. Olha o que diz a palavra. Você que está em casa, é muito importante que você também leia a sua Bíblia agora. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 6. Nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece, para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Mesmo não tendo visto, vocês o amam, e apesar de não o verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. Em outra versão da Bíblia, eu gosto demais porque diz que nós estamos alcançando a meta da nossa fé. Então entenda que sempre Deus vai ter uma meta estabelecida para a nossa fé, a cada dia, a cada semana, a cada mês, a cada ano. Esse é o propósito de Deus, que a gente cresça e vá crescendo e Ele vai estabelecendo metas. Como foi que você cresceu na sua graduação? Como foi que você cresceu na sua formação intelectual? Como foi que você cresceu? Hoje você que tem um
mestrado, um doutorado, você que se graduou, você que terminou o ensino médio, como foi que você cresceu? Passando por testes. Olhe para mim, a nossa fé também vai sendo acrescida quando nós vamos passando por testes. Sabe por quê, irmãos? Muitas pessoas já têm um tempo de caminhada com Deus e ainda a sua fé é rasa, exatamente porque você ainda não compreendeu isso. Agora deixa eu te chamar a atenção para uma coisa. Eu sei que você tem pessoas que te inspiram no seu jeito de viver a fé. E eu sei que eu estou falando isso agora e você está lembrando de alguém. Alguém que você olha e diz, meu Deus, como essa pessoa é um homem de fé, é uma mulher de fé. Por exemplo, na minha vida, a pessoa que para mim é um alvo inatingível de fé era minha mãe. Quando eu penso numa mulher de fé, eu sempre olho e vejo a minha mãe. Ela não está mais entre nós, o Senhor já levou. Que mulher de fé, mas que mulher testada. Que mulher submetida a teste. Sabe por quê? Todos que nós admiramos, que têm uma grande fé, foram submetidos a grandes testes. Então entenda isso, antes de entendermos como funciona a providência divina, olhe para mim, primeiro precisamos olhar como é que está a nossa fé, pois toda providência vai passar por testes. Todas as vezes que você olhar para alguém e admirar uma pessoa que vive grandes milagres, tenha certeza que essa pessoa, para experimentar grandes milagres de providência, primeiro teve que demonstrar para o Senhor o tamanho da sua fé. Você entende porque Jesus sempre elogiava alguém depois de receber um milagre? Parabéns pela sua fé. Foi a tua fé que te curou. Foi a tua fé que te salvou. Por que Jesus fazia isso? A pessoa entregava diante do mestre o seu nível de fé. Irmãos, não se vivencia milagre de provisão sem que a sua fé esteja sendo aprovada dia após dia. Não ia adiantar nada eu nessa noite pregar sobre provisão, sobre a providência divina na tua vida, sem que primeiro você entenda esse princípio. Toda providência primeiro tem que passar pelo teste. Foi Jesus testando Filipe. E aí, Filipe, dá para multiplicar o pão para todo mundo? E aqui dentro ele já estava pensando, não sei o que ele vai responder, mas eu já sei o que eu vou fazer. É o que Deus está te dizendo nessa noite. Deus está te dizendo nessa noite que não importa o que você vai pedir em oração, Ele já sabe o que você está precisando. Diga graças a Deus. Eu quero falar nessa noite sobre 6 princípios que nós precisamos aprender para que vivamos grandes milagres de providência, de provisão de Deus. Todos nós, irmãos, todos nós necessitamos da providência divina. A providência divina se revela quando Deus prepara alguém para pegar um processo nosso lá na justiça. Vem a providência divina. A providência divina acontece quando o relógio está passando, o mês está acabando e a gente está precisando de um milagre que Deus use alguém para olhar por nós e ir lá conversar com aquela autoridade. A providência divina é isso, é a antecipação. Tem lugares que, olhe para mim, que a gente nem consegue acessar e a providência divina já está lá, tocando gente, incomodando gente. A providência divina, ela se revela em todas as áreas da nossa vida. Diga graças a Deus. 6 princípios que eu vejo nessa história, que revelam a providência divina. E você só vai viver a providência divina se você entender e viver esses princípios. Então vamos lá. Tinha uma multidão, a palavra diz que já estava tarde, os discípulos queriam dispensar as pessoas e Jesus queria fazer um milagre. Pergunta para Filipe, e aí Filipe, dá para alimentar todo mundo? E Filipe diz, olha, nem que tivesse 200 denários, daria. A palavra diz que agora chega André, né? E diz assim, olha mestre, se tivesse 200 denários, dava para a gente comprar pão para todo mundo. Mas o que seria isso? Era apenas um pedacinho para cada um. Primeiro princípio, que nós precisamos entender. Quando nós queremos viver a providência divina, procure sempre Jesus, pois você não dá conta. Procure sempre Jesus, porque eu não vou dar conta. Você não vai dar conta.
E é exatamente isso, irmãos, que tem feito muitas pessoas sofrerem e amargarem muitas derrotas e tristezas na sua vida. Você está tentando dar o teu jeito. E já tem um tempo na tua vida que você tem usado só a sua capacidade para dar o teu jeito. O meu recado para você é: procure Jesus. Foi o que os discípulos fizeram. Eles olharam aquela vasta multidão e entenderam: tem que ser o mestre para dar um jeito nisso. E eu quero acrescentar e reforçar isso no teu coração. Sabe, você que está correndo atrás, você está correndo atrás, continue correndo atrás, mas lembre de procurar Jesus. Aliás, tem gente nessa quarta-feira à noite aqui na Comunidade Farol, e você veio buscar Jesus porque você percebeu que os teus jeitos não têm dado jeito. E por isso você está aqui. Aliás, tem gente que já insistiu no seu jeito de tentar resolver as coisas. E você entrou nesse beco sem saída e você diz: deixa eu ir lá. Quero ouvir uma palavra e quero ver o que Deus vai fazer. Você está correta. Você está correta. Procure Jesus, pois nós não vamos dar conta de tudo. Lembra do dia que Jesus estava no barco e o barco estava afundando? E a palavra diz que Jesus estava dormindo. E os discípulos já tinham tentado de tudo para não acordar o mestre. Chegam lá, né? Balançam Jesus: mestre, você não vai se importar se a gente morrer? Foram procurar Jesus porque não conseguiram dar jeito. É o primeiro princípio. Procure Jesus, pois eu e você, nós não vamos conseguir dar jeito. Amém? Segundo princípio que nós precisamos aprender para viver a providência divina: concentre-se na solução. Concentre-se na solução do problema e não na dificuldade nem na reclamação. É isso. Quer viver grande vitória na sua vida? Concentre-se na solução de Deus e não na reclamação nem na dificuldade. Que foi exatamente o que Filipe e André fizeram. Você está com a sua Bíblia aberta aí? Vamos voltar. João capítulo 6. Olha o que a palavra nos revela. Capítulo 6, versículo 7. Filipe respondeu: nem meio ano de salário bastaria para dar um pedaço para cada um. Ou seja, 200 denários, né? Essa foi a fala de Filipe. Aí agora vem a fala de André, né? Diz que André chega e diz: olha, mestre, Jesus pergunta: não tem ninguém aí que tenha pão? Aí André descobriu o menino, né? O menino anônimo. Diz que o menino tinha 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Aí André chega para Jesus e diz: tem sim, tem aqui um menino que ele está dizendo aqui que tem 5 pães de cevada e ele tem 2 peixinhos. Olha o que diz a palavra. Aqui há um rapaz, versículo João capítulo 6. Deixa eu voltar aqui para a gente ler o versículo certo. João capítulo 6. Filipe respondeu, versículo 7. 200 denários não compraria pão suficiente para cada um recebesse um pedaço. Agora versículo 8. Outro discípulo, André, irmão de Simão, Pedro, tomou a palavra e disse assim, né? Versículo 9. Aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Vocês percebem, né? O que eles estavam concentrados, né? Jesus estava concentrado no milagre. Eles estavam concentrados em quê? No problema e na reclamação. Ah, irmãos, como isso atrapalha a vitória de uma família. Porque a gente às vezes tem gente orando, tá? Mas tem gente só concentrado em reclamar. Tem gente concentrada em só se lamentar. Era o caso dos dois. A palavra diz que Jesus faz uma pergunta recorrente a Filipe, já sabendo o que ia fazer. Aí Filipe diz, olha mestre, vai ser difícil, nem que fosse 200 denários. Assim mesmo é difícil. Aí chega André. André chega com a solução, né, gente? Porque aquele menino, aquele abençoado menino anônimo, estava ali apresentando ao mestre 5 pães e 2 peixes. Aí André chega com a solução que Jesus queria. Jesus só precisava que alguém entregasse na sua mão algo. E ali estava, o menino entregou os 5 pães e os 2 peixes. Aí André chega e diz, olha mestre, aquele menino ali entregou aqui na minha mão 5 pães e 2 peixes. Mas o que é isso, né? O que é 5 pães? O que são 5 pães e 2 peixes? Para alimentar tanta gente. No coração de Jesus, o que vocês acham que Jesus pensou? É o suficiente.
Quer viver o milagre da provisão e da providência de Deus? Se concentre na solução. E Deus, nessa noite, o Espírito Santo, está falando isso através da minha boca, pois você, às vezes, tem se concentrado muito no tamanho, no jeito, na forma que isso se apresentou a você. Pastor, você não sabe com quem é que eu estou lidando. André e Filipe estavam admirados com a multidão. Jesus já estava se preparando para o quê? Para fazer um milagre que alimentaria a multidão, porque Jesus sempre se concentra na solução. Nós não, tá? Nós nos concentramos, mesmo quando estamos orando, né? Nos concentramos na dificuldade. Eu quero trazer um recado de Deus para você que se percebe, na maior parte do tempo da sua vida, reclamando. Assim como o povo de Israel, irmãos, que perdeu a bênção de entrar logo na terra prometida, porque eles se concentravam só no problema. O Senhor fez a água amarga se tornar doce, o Senhor abriu o mar vermelho, o Senhor mandou o maná, o Senhor mandou carne para eles. O Senhor estava provendo todo o tempo e o povo estava concentrado aonde? No problema. É o caso de Filipe e de André. Ao invés de se concentrarem no milagre, estavam concentrados no problema. Filipe, mestre, nem 200 denários daria para alimentar. André, mestre, o que são 5 pães e 2 peixes? Esse é o segundo princípio. Concentre-se no milagre e na solução, e não na dificuldade, na reclamação. Terceiro princípio. Quer viver o milagre de Deus, de provisão na sua vida? Aprenda a repartir. Aprenda a repartir. Irmãos, quando chegar no céu, eu quero conhecer esse menino anônimo. A gente não ficou sabendo nem o nome dele, gente. Mas o milagre que alimentou aquela multidão veio das mãos daquele menino que aprendeu a ter um coração liberalista. Ter um coração pronto para entregar nas mãos de Jesus. Gente, todo esse milagre saiu da mão daquele menino porque ele aprendeu a repartir. Quem reparte está na rota do milagre da provisão e da multiplicação. Olha o que diz a palavra de Deus em Provérbios, capítulo 11, versículo 24. O livro da sabedoria, né? O homem mais sábio do mundo falou sobre o milagre que é gerado a partir da partilha. Olha o que diz a palavra, Provérbios capítulo 11, versículo 24. Diz assim a palavra de Deus. Que isso seja um princípio de Deus para a tua vida, tá? Provérbios capítulo 11, versículo 24. Há quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas. Outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. O generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Quantos meninos da idade daquele que entregou os 5 pães de cevada e os 2 peixinhos vocês acham que tinham naquela multidão? Quantos meninos vocês acham? Inúmeros. Muitos garotos semelhantes àquele estavam ali. Nós não estamos falando de nenhum deles. Quantas pessoas que ali estavam, olhe para mim, tinham levado seu próprio lanche? O que vocês acham? Gente, não só foi aquele menino que se antecipou e levou um lanche. Outras pessoas levaram também. Nunca saberemos delas. Mas hoje, nós estamos em abril de 2025, falando daquele menino. Sabe por quê? A história daquele menino está ecoando e vai ecoar até a eternidade. Porque o generoso, irmãos, vive assim. Pastor, eu estou passando uma necessidade e eu tenho que ir. Pois é, assim pensaria aquela viúva, né? Quando havia uma fome generalizada em Israel, chega o profeta Elias na casa dela e diz assim: me dê um pouco de água. A mulher sai para pegar água e ele diz, enquanto ela está saindo, olha, faz o seguinte, aproveita que vai pegar água e faz um bolo para mim. Faz um bolo para mim. E a viúva diz, olha, água até eu tenho para te dar, mas está vendo esses gravetos aqui? Eu estou indo em casa agora preparar uma última refeição, porque lá em casa tem uma vasilhazinha com um pouquinho de azeite, bem pouquinho.
e outra vasilha com um pouquinho de farinha. Eu saí para pegar esses gravetos e eu vou preparar uma última refeição para mim e para o meu filho. Sabe qual é a certeza que eu tenho, profeta? Eu e o meu filho, nós vamos fazer a última refeição e depois a gente vai morrer. Quem não entende, irmãos, a bênção da liberalidade sempre vai ter esse pensamento. Pensamento de morte, de escassez. O que é que o profeta Elias disse para ela? Você vai fazer exatamente como você fez. Você disse, você vai em casa fazer um bolo. Só que você vai fazer um bolo primeiro para mim. E depois você vai fazer um bolo para você e para o seu filho. Aqueles que não entendem liberalidade pensam o quê? Você é um explorador de viúva. Só que sai uma palavra profética da boca daquele homem. Ele diz, assim diz o Senhor. Ah, irmãos, quem entende a bênção da partilha sempre vai se apegar à palavra de Deus. Assim diz o Senhor, a farinha da panela não vai acabar. O azeite na botija não vai cessar. Até que essa escassez termine, se você obedecer a minha palavra. E a mulher fez exatamente como disse o profeta. Em todas as casas de Israel havia escassez, na casa daquela mulher não. Durante o tempo de seca, a palavra diz que na casa dela houve provisão. Sabe por quê? Porque ela aprendeu a repartir. Aquele garoto tinha levado o seu lanchinho, mas percebeu, tem gente precisando e eu vou repartir. Como é que está o teu princípio de partilha? Isso me faz lembrar, a gente morava atrás da igreja. Meu pai era pastor numa igreja e a gente morava na casa pastoral. Era um tempo de muita escassez. Muita escassez. E eu lembro que a minha mãe tinha feito a nossa refeição da noite. E só tinha aquilo mesmo. No outro dia a gente estava esperando Deus trazer o que seria para o dia seguinte. A minha mãe fez o cuscuz. E tinha que ser assim, eram 7 e ainda tinha os agregados, né? Lá em casa tinha uma mesa azul e tinha um banco também azul. Não dava para ser cadeira, era tanto menino que não dava para ser cadeira. Sentavam os meninos do lado de cá no banco azul e a outra quantidade de menino do outro lado. Minha mãe colocou o cuscuz, separou os pratos e colocou a porção de cada um. Minha mãe sempre agradecia a Deus, é algo que eu vou falar aqui, um dos princípios, né? Minha mãe sempre agradecia a Deus antes da refeição. E minha mãe fez a gratidão ao Senhor por aquele alimento que a gente ia ter naquela noite. Quando a gente começou a comer, a gente morava atrás da igreja, os irmãos já estavam chegando para a igreja. E aí, chega lá em casa, a nossa casa era daquela, sabe aquela porta que é bipartida? Tem a parte de baixo, tem a parte de cima. A parte de cima estava aberta e coloca assim a cabeça. Na parte de cima da porta, a irmã Josefa. E a irmã Josefa, ô paz, minha irmã, paz do Senhor, paz do Senhor. E aí, obviamente, que a gente fez aquela pergunta educada quando alguém está comendo e alguém chega na sua casa. Qual é a pergunta? Ô minha irmã, você quer tomar café com a gente? Só que era, sabe a pergunta de Jesus para Filipe, que ele já sabia o que ia fazer, só que a gente era o contrário. A gente estava fazendo a pergunta, mas não tinha como repartir. E para nossa surpresa, a irmã Josefa disse, eu quero. Agora imagina, gente, 7 meninos, tudo na mesma idade, adolescente, pré-adolescente. Gente, quando a irmã Josefa disse, eu quero, um olhou para o outro e ninguém aguentou. E a gente começou a rir, a irmã pensou que a gente estava rindo dela. Não, a gente estava rindo da nossa situação. Porque só tinha o que estava no prato. E a irmã Josefa ficou chateada. Minha mãe, que mulher sábia. Minha mãe, a irmã Raquel vai lá e chama a irmã Josefa e diz, minha irmã, deixa eu explicar para a senhora por que os meninos estão rindo. Porque tudo que tinha no armário a gente colocou no prato. E a gente não tem mais. Mas não se preocupe, minha irmã. Se a irmã quer, a irmã vai comer agora. Minha mãe pegou outro prato. Se a irmã não se importar, minha mãe foi pegando do prato de cada um. E a irmã Josefa sentou. E a irmã Josefa comeu naquela noite. Aquele foi um tempo. O Senhor depois trouxe um tempo de abundância sobre a nossa família, inexplicável. Mas entenda, todas as vezes que você olhar para a vida de alguém e ver sobre a vida dessa pessoa um tempo de abundância, essa pessoa aprendeu o princípio da partilha. Porque a palavra diz que quem retém o que deve entregar, empobrecerá. Está aqui, gente. Esse é um princípio de Salomão. O terceiro princípio da bênção
da provisão divina é você aprender a repartir. Aquele menino, ele está sendo lembrado hoje, diferente de outros meninos que guardaram um lanchinho. O quê? Só trouxe esse, tanta gente, se eu repartir meu pão e meu peixe eu vou ficar sem. Aquele menino alimentou uma multidão. Por quê? Porque ele entregou a Jesus o seu coração pronto para a liberalidade. Olha ao seu redor, olha ao seu redor. Tem gente que Deus, pastor, mas eu estou vivendo uma situação tão... É nos detalhes, tá, gente? É nos detalhes mesmo. São peixinhos, são pãezinhos, que às vezes a gente acha, mas isso aqui não vai fazer a diferença. Só entregue na mão de Jesus. E entregue o seu coração com liberalidade, pois o Senhor vai fazer multiplicar. Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Esse é o terceiro princípio, aprenda a repartir. Vamos para o final. Quarto princípio desse milagre. Antes de todo milagre de provisão e multiplicação, vem a organização. Deus não realiza milagre na vida de alguém que não se organiza antecipadamente. Todo milagre, tá, gente? Todo milagre de multiplicação e de provisão, o Senhor só manda na vida de quem se antecipou para se organizar. Eu quero citar aqui alguns exemplos, bem rápido. Lembra do milagre do maná? Durante 40 anos o povo andou no deserto. E durante 40 anos a palavra diz que vinha com o orvalho, junto com o orvalho, aquela massa que era chamada de maná. Alimentou o povo durante 40 anos. No dia que o povo entrou na terra prometida, o maná não caiu mais, porque agora o povo tinha terra para plantar. Agora o povo podia trabalhar, porque Deus não gosta de assistencialismo. Quem gosta de assistencialismo é uma turma aí de uma ideologia bem estranha. Deus não, Deus ele vai prover durante só um tempo. Quando o povo entra na terra prometida, aí agora o povo tem que plantar para comer. Mas olha que coisa, para que esse milagre acontecesse na vida do povo de Israel, a palavra diz que toda noite o povo, cada chefe de família precisava pegar um jarro, colocar na entrada da porta, e a palavra diz que tinha que ser um jarro, que era uma quantidade, né, uma unidade de medida daquela época, e cada membro da família tinha que organizar o seu jarro na entrada da tenda. Iam dormir, porque a palavra diz que Deus dá aos seus enquanto eles dormem. Diga graças a Deus. Diga para a pessoa do seu lado, enquanto você está dormindo, o Senhor está te abençoando. Você crê nisso? Ah, meu irmão, como eu creio nisso. Pare de perder noite por coisa que você tem que resolver no outro dia. Enquanto você está dormindo, Deus está trazendo providência. Você crê nisso? Eu creio nisso. Coloque isso em prática na sua vida. A palavra diz que eles colocavam o jarro na porta da tenda e iam dormir. De manhã estava lá a quantidade de comida para o povo viver aquele dia. E não podia pegar para 2 dias não, tá? Era um jarro para cada dia. Senão a palavra diz que se eles pegassem duplamente, estragava. Mas olha que coisa. Para que o milagre da provisão do maná acontecesse, o povo precisava na noite anterior se organizar, deixar os jarros todos organizados na porta da tenda. Lembra o que Jesus fez? Quando o menino entrega para ele os 5 pães de cevada, os 2 peixinhos, a primeira coisa que Jesus manda fazer é o quê? Organizem-se em grupos. Grupos de 50. Quem é bom de matemática aí é só dividir. Vamos dizer que tinha 5 mil, 10 mil, grupos de 50. Por quê, gente? Porque é mais fácil de você distribuir quando está organizado. Tem gente que está pedindo milagre de Deus, de provisão na sua vida, mas a sua vida está toda desorganizada. E Deus está esperando você se organizar. Tem gente que está pedindo milagre de Deus na sua família, mas até teu casamento está desorganizado. Aliás, tem gente, meu irmão, que está há um tempo já vivendo como família, como se estivesse vivendo o casamento, mas ela não organizou isso, nem diante de Deus, nem diante da lei dos homens. Como é que você quer que Deus te abençoe? Deus não abençoa a gente com vida desorganizada não, irmãos. É um princípio. Lembra do azeite da viúva? Eu vou trazer várias histórias sequenciais. Mas lembra da viúva que foi pedir ajuda ao profeta Eliseu? E chega lá e diz, olha, o meu marido morreu, deixou uma dívida terrível. E agora o credor está lá na minha porta querendo levar os meus filhos como escravo. Eu preciso de um milagre.
Eliseu pergunta o que para ela? O que é que você tem em casa? Ah, não tenho nada. Ah, lembrei, tenho sim. Eu tenho uma botija lá com um pouquinho de azeite. Tá bom. Então, como foi que o milagre aconteceu? O profeta disse para ela: volte para casa. Ou seja, se organize, né? Passe na vizinhança. Peça um monte de vasilha emprestada. Entre em casa. Os irmãos percebem que é uma sequência de organização? Entre em casa, fecha a porta. Coloca as vasilhas tudo lá. Chama os teus filhos agora. Pega a vasilha que tem um pouquinho de azeite e vá derramando. Antes do milagre, aconteceu o quê? Uma organização. E a palavra diz que a mulher foi derramando azeite. E foi derramando. E encheu uma vasilha, encheu outra, encheu outra, encheu outra. A palavra diz que já tinha tanta vasilha dentro de casa que a mulher teve que gritar. Ou seja, os filhos estavam em outro cômodo da casa, com a casa já com vasilhas cheias de azeite. Por quê? Porque eles tinham se organizado. Então a mulher pede: traz mais uma vasilha. E os filhos respondem: não tem mais. Então o azeite parou. Porque eles só tinham se organizado para aquela quantidade de milagre. Para qual quantidade de milagre você tem organizado a sua vida? Porque todo milagre de provisão é precedido por uma organização. Sempre. E nós recebemos milagre na proporção da nossa organização. Ah, pastor, eu tenho sonhos, eu quero viajar para outro país. Você já tem se organizado para isso? Tirado seu passaporte? Já tem feito suas economias? Porque às vezes a gente acha que o milagre de Deus, gente, vem só na questão da sorte. Não, o Senhor sempre vai olhar para a gente e dizer: está se organizando como? Porque na medida, na proporção que você se organiza, nessa proporção vai vir o milagre. Foi o que aconteceu, né? Jesus, antes de multiplicar os pães, ele disse: organiza os grupos. Foi exatamente assim. Quando a gente olha para o milagre no Vale dos Ossos Secos, lembra daquela visão do profeta Ezequiel? Que ele chega diante de um vale que a palavra diz que estava completa desordem. A vida de algumas pessoas está assim, tá, gente? Parecendo um vale de ossos secos. E o Senhor chega e diz para Ezequiel: Ezequiel, tem jeito nisso aí? Dá para organizar esse negócio? E o que é que Ezequiel diz ao Senhor? Senhor, o Senhor é quem sabe. Aí o Senhor diz para ele: então profetize. Profetize. E a palavra diz que o profeta começa a profetizar. E o que é que acontece? A Bíblia diz que há um barulho muito grande. Sabe por quê, gente? Quando a nossa vida está desorganizada, a primeira coisa que acontece é um barulho. Parece que está tudo em confusão. Sabia disso? Tem pessoas que vão viver nesse próximo tempo um milagre de provisão na sua vida, mas primeiro parece que as coisas vão estar em desordem. A palavra diz que foi um barulho ensurdecedor, porque era osso procurando o seu osso para se juntar. Já imaginou? Osso seco batendo, é um barulho ensurdecedor. É o que acontece, tá? Quando a nossa vida está uma bagunça e a gente está querendo organizar. Por exemplo, você que está querendo viver como se fosse uma família, mas você ainda não viveu a bênção da aliança do casamento. Antes de você organizar isso, vai acontecer, de fato, alguns barulhos e alguns ruídos, tá? Mas você é quem escolhe. Sabe você que a sua empresa, você está percebendo que você tem um potencial para essa empresa estar em outro nível, mas ainda não está? Tem alguma coisa que precisa ser organizada? Na hora que você começar a organizar, vai gerar alguns desconfortos. Já imaginou? Você vai chamar o contador, vai chamar a contadora e dizer: ó, como é que está isso aí? Isso aí está meio estranho. Gera uns certos desconfortos, né, gente? Só que todo milagre de provisão só vem depois da organização. Lembra o que aconteceu? Depois que cada osso se juntou ao osso, a palavra diz que depois vieram os tendões, depois veio a carne, depois veio a pele, e a palavra diz que aquele vale, que era uma completa desordem, agora é um vale com um exército enorme. Então agora o profeta só fez profetizar e o Espírito veio, e eis que aquilo que era uma bagunça se tornou num exército. É assim que acontece o milagre da providência. Primeiro Deus organiza, depois Deus traz vida. Quer viver a bênção do Senhor na sua vida matrimonial? Primeiro você organiza, depois o Senhor traz vida. Quer viver a bênção do Senhor na tua vida financeira, na vida financeira da tua empresa, na vida financeira que hoje você tem? Primeiro você organiza, depois o Senhor traz vida. Esse é o princípio. Quem pode dizer amém?
Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Quinto e penúltimo princípio, antes da gente orar. Agradeça antes de ver o milagre. Olha o que diz a palavra. Em Lucas capítulo 9, versículo 16. É a mesma história, só que é contada por outro evangelista, tá, gente? Lucas capítulo 9, versículo 16. Olha o que Lucas diz. Lucas capítulo 9, versículo 16. Tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças e os partiu. Em seguida, entregou-os aos discípulos, para que os servissem ao povo. Agora já multiplicado. Mas antes, foi o que ele fez? Agradeceu. Esse é o quinto princípio. Agradeça antes de ver o milagre. Os irmãos entendem porque o segundo princípio é tão importante quando eu digo que você precisa se concentrar na solução e não na reclamação. Muitas pessoas, irmãos, não estão vivendo milagre, porque você, ao invés de agradecer, você tem se concentrado em reclamar. Foi a primeira coisa que Jesus fez antes de entregar o pão já multiplicado, o peixe já multiplicado. Tem pessoas, irmãos, que acordam e vão dormir reclamando da sua família, reclamando do seu cônjuge, reclamando dos seus filhos, reclamando do seu patrão, reclamando do seu emprego, reclamando da sua nação, reclamando dos seus líderes. Como uma pessoa dessa espera viver a bênção do Senhor de providência? Irmãos, eu não conheço uma pessoa reclamona próspera. Eu não conheço uma pessoa que passa a vida reclamando que prospera. Eu não conheço. Agora eu conheço pessoas próximas que são gratas. E aí independe da quantidade, tá, gente? Porque gratidão independe. Porque tem gente que está sendo agradecido no pouco, né? E tem gente que está reclamando no muito. A gratidão sempre vai preceder o milagre da provisão. Sempre. A gratidão precede a bênção. Jesus levanta o pão e agradece. Depois entrega o pão já multiplicado. Último princípio. Vamos só relembrar, né? Para aqueles que estão anotando, para aqueles que não anotaram. O primeiro princípio é: procure sempre Jesus. Eu e você, a gente não vai dar conta. Segundo princípio: concentre-se na solução e não na dificuldade, na reclamação. Terceiro princípio: aprenda a repartir. Quem reparte está na rota do milagre da multiplicação. Quarto: antes de todo milagre de provisão vem organização. Quinto: agradeça antes de ver o milagre. E sexto: Deus não gosta de desperdício. Deus não gosta de desperdício. A palavra diz que depois que aquela multidão comeu, não um pedaço de pão, tá? A palavra diz que eles comeram até se fartar. Pão e peixe, até se fartar, até ficarem fartos. Tinha gente com um pedaço de pão e de peixe na mão, parecendo criança. Já viu como é criança, né? Você entrega, ele já está cheio e ainda está pedindo mais. Jesus: agora vocês vão pegar tudo isso que sobejou, que sobrou. Vocês vão guardar em cestos. Porque eu não gosto de desperdício. Porque esse que sobrou vai o quê? Abençoar outras pessoas. E foi o que Jesus fez. Os discípulos saem recolhendo 12 cestos. Interessante, né? Bem simbólico isso e profético, né? 12 cestos, 12 apóstolos, 12 tribos de Israel. 12 cestos cheios. O que vocês acham que eles fizeram? Aqueles 12 cestos cheios de pães, de peixes. Outras pessoas foram alimentadas. Porque é assim que Deus faz. Não desperdice seu tempo, tá? Não desperdice aquilo que Deus te deu. O Senhor te deu na medida para você repartir, não para desperdiçar. Por isso, se eu tenho na minha vida a bênção e o princípio da partilha, nada na minha vida será desperdiçado. Deus não gosta de desperdício. Amém?
Lucas 9,16 diz que todos ficaram satisfeitos e ainda foram recolhidos 12 cestos de pedaços que sobraram. Porque a bênção do Senhor é assim, é para sobejar. Digam graças a Deus. Fique em pé no seu lugar. E eu quero orar com você. Eu quero orar por você. Por você que está atravessando um tempo na sua vida em que você está dizendo aí no teu lugar, exatamente disso que eu estou precisando, meu Deus. Eu estou precisando dessa bênção, da providência. Eu preciso da divina providência na minha vida. Diga para o Senhor qual é a área. Diga para o Senhor agora, aí no teu lugar, qual é a área. Você que está em casa também, diga para o Senhor, meu Deus, é nesse assunto aqui que eu preciso de uma providência. É uma questão jurídica. É uma questão sentimental. É uma cura emocional. É essa providência que você precisa. Então confie no Senhor. Mas lembre do princípio. Tem coisas que precisam ser organizadas. Salmo 35, verso 27 diz: cantem de júbilo e se alegrem os que têm prazer na minha retidão, e digam de contínuo. Em outra versão diz: digam de forma contínua: seja engrandecido o Senhor, que tem prazer na prosperidade do seu servo. Deus tem prazer na tua prosperidade. Deus tem prazer em ver os seus filhos desfrutando da providência que vem dos céus. Eu quero convidar você para declarar mais uma vez que confia no Senhor. Declare isso. Confio em ti. Sim, meu Deus. Nada poderá me afastar de ti. Tu és a minha fonte. Só tu és, meu Deus. Só tu és a minha fonte e o meu sustento. Só tu és a minha fonte e o meu sustento. Nós não dependemos de absolutamente ninguém, só do Senhor. Queremos declarar isso nesta noite. Sim, meu Deus. Em todo tempo eu sei que estás comigo. Meu amigo fiel. Meu amigo. Vamos declarar mais uma vez: eu confio. Levante as suas mãos, você que está em casa também, aí no teu lugar, levante as suas mãos para os céus e agradeça a providência divina sobre a tua vida. O Deus de provisão vai continuar provendo em tua vida. O Deus de provisão vai continuar provendo na tua casa. Sim, meu Deus. Nada poderá meu amigo fiel, meu amigo fiel. Você pode aplaudir ao Senhor bem forte. Bendito é o nosso amigo fiel, o Deus provedor da tua vida. Creia nisso. Olhe para o Senhor, não olhe para trás, não se distraia, não olhe para as dificuldades, se concentre no milagre. Se concentre na voz de Deus. Se concentre na voz do Senhor. Ah, meu Deus, nós cremos nesse milagre. Nós estamos vivendo milagres todos os dias. E é nisso que queremos nos concentrar, meu Deus. Não temerei o que virá. Não temerei, meu Deus, o absurdo da vida. Porque a minha vida está concentrada em Ti, na Tua voz, na palavra profética que sai da Tua boca, meu Deus. O meu futuro está garantido por Ti. Diga isso aí no teu lugar. O Senhor já garantiu a minha vitória. Diga isso aí no teu lugar. Oh, meu Deus, como nós confiamos em Ti. Ah, meu Deus, cada lágrima que chorei, cada sonho que perdi, concentro em Ti, meu Deus.
Deus. Coloco tudo nas tuas mãos. Levanta-me, Senhor. Levante-se no seu lugar. Levante a sua voz. Levante o seu coração. Coloque-o nas mãos de Deus. E diga para Ele nesta noite: seja cheio do Espírito Santo de Deus. Seja cheia do Espírito Santo de Deus. O Deus de providência é o teu Deus. Ele é o teu consolo. Ele é a tua ajuda. Ele é o teu conselheiro. Ele é o teu ajudador. Ele é o Deus de providência. É o Deus que abre porta e ninguém pode fechar. Nada, meu Deus, pode me afastar de ti. Essa é uma palavra de entrega completa e total nas tuas mãos. Você tem o Senhor. Confie nele. Nada, absolutamente nada. Nada poderá me afastar de ti. Em todo tempo. Em todo tempo eu sei que estás comigo, meu amigo. Diga pela última vez: eu confio em ti. Eu confio em ti. Nada Eu declaro, meu Deus, o milagre na vida dessa tua filha. Declaro essa providência divina sobre a vida desse teu filho. Porque em todo o tempo nós sabemos que o Senhor está conosco. Você pode aplaudir ao Senhor bem forte. Bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor. O Deus de providência, Jeová Jireh, o Deus da provisão, Jeová Jireh, o Deus que traz providência sobre a tua vida, o Deus que traz providência sobre a tua família, o Deus que traz providência sobre o teu casamento, o Deus que traz providência sobre os teus sentimentos, o Deus de providência que está com as suas mãos estendidas sobre a tua vida nesta noite. E a palavra do Senhor diz que debaixo das suas mãos, debaixo das suas asas, nós estamos seguros. Diga isso nessa noite: meu Deus, eu estou seguro debaixo da tua mão. Eu estou seguro debaixo da tua providência. Graças a Deus. Abençoe quem está perto de você, no nome de Jesus, com uma palavra de bênção. Creia que essa palavra é uma providência de Deus para essa pessoa, para esse irmão, para essa irmã. A palavra de Deus é a providência dessa noite. Diga graças a Deus. Teu futuro já está garantido, tá? Creia nisso. Teu futuro já está garantido porque Ele está vivo. E porque Ele está vivo a gente pode crer no amanhã. Diga graças a Deus. Para o Senhor não tem acaso, tá? Aquela música não faz sentido para quem vive por fé. O acaso não protege quem vive por fé. Quem protege quem vive por fé é o Senhor. Diga graças a Deus. Pastor, tem tantas incertezas na minha vida nesse momento. Então creia e concentre-se na providência divina. Ele não falha. Diga glória a Deus. Vamos para casa na bênção do Senhor. No nome de Jesus, retorne para o seu lado, debaixo dessa providência. O Deus de providência já preparou tudo. O Deus de providência já preparou os próximos contratos. O Deus de providência já preparou o próximo provedor. O Deus de providência já preparou os clientes, já preparou aqueles que serão seus fornecedores. O Deus de providência já preparou o juiz do caso. O Deus de providência já preparou a vara que esse processo será julgado. O Deus de providência já preparou o médico que vai te atender. O Deus de providência já preparou o dinheiro para o exame. O Deus de providência, Ele já preparou todas as coisas. Eu creio assim. Como eu creio assim. Ontem eu estava ministrando uma palestra aqui no Decos, no Hospital Decos, e eu falava que eu fui o primeiro paciente de câmara hiperbárica. Deixa eu contar rapidinho isso. Primeiro paciente de câmara hiperbárica. Depois de já mais de um ano fazendo curativos, meus braços não conseguiam cicatrizar. Imagina, braços com queimadura de 3º grau, não conseguiam cicatrizar. Eu fazia curativo todos os dias com anestesia, não conseguia. E um dia eu não ia para um culto e eu fui, resolvi ir. O culto terminou, eu estava passando assim no corredor para ir para casa.
Uma irmã veio e me abraçou, e eu não era pastor ainda. Ô Zoá, tudo bem? Como é que tá? Eu disse, olha, tá indo, mas ela era da área médica. Eu não consigo cicatrizar os braços. Ela, e você, por que você não faz câmara hiperbárica? Eu nem sabia o que é. Eu perguntei, o que é isso? Ele disse, olha, está chegando aqui em Aracaju. A turma lá do Hospital do Rins, que é da minha família, está trazendo para aqui, para Aracaju. Foi a primeira câmara hiperbárica da área hospitalar, né? Existia a câmara hiperbárica para quem é da área, para a área náutica, né? De mergulho. Mas estão inaugurando aqui. E eu acho que você vai ser o primeiro cliente. Eu fui daqui de Sergipe o primeiro paciente a entrar numa câmara hiperbárica para fazer um tratamento médico. Eu não ia para aquele culto. Eu não tinha que encontrar aquela irmã naquele corredor. Oh, meu irmão, minha irmã, entenda. A providência divina é no inusitado, tá? Deus vai fazer você se bater no corredor com alguém. Deus vai fazer você ir numa repartição que você nem pensava em ir. O Senhor vai providenciar alguém que nem tem teu número, para o teu número chegar na mão dessa pessoa. Eu acredito assim, gente. Foi assim na minha vida. A partir dali todo o meu tratamento mudou, porque Deus queria que naquele dia, naquele corredor, que eu não ia para a igreja, eu me batesse com aquela irmã. E a partir dali todo o meu tratamento de saúde foi modificado com o tratamento que eu fiz. A providência divina é aquilo que as pessoas chamam de inusitado. Para o Senhor não. O Senhor pergunta para Filipe, tem como? Ele já sabia que tinha como. Creia nisso. O Senhor já sabe que tem como fazer na tua vida. Eu creio nisso. Amém. Obrigado, meu Deus. Leva-nos para as nossas casas com essa palavra, fervilhando no nosso coração e trazendo respostas à nossa alma. Há um compromisso firmado nesta noite para aqueles que estão aqui, para aqueles que estão em casa, de organizar a vida para recepcionar o milagre, meu Deus. Nós trabalharemos para organizarmos a nossa vida, para recepcionarmos os próximos grandes milagres do Senhor. Eu creio assim. E a providência dos céus se revelará sobre a nossa vida. Voltamos para casa com essa palavra firmada em nosso coração. O Deus de provisão está ao nosso lado. A sua mão poderosa está estendida sobre as nossas vidas. E assim caminharemos por fé e não em dúvida. Por fé e não aquilo que vemos é o que chamará a nossa atenção. Aquilo que cremos é o que estará firmado em nosso coração. Leva-nos em paz. Nos dá um restante de noite abençoado. Uma quinta-feira, meu Deus, de milagres. Milagres de providência. É isso que eu declaro e profetizo sobre a vida destes que estão aqui, destes que estão em casa. Viveremos grandes milagres de providência. Nós te agradecemos por isso. Que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e a consolação do divino e eterno Espírito Santo esteja e permaneça sobre todos, hoje e para sempre. Amém, amém e amém. Deus abençoe, aplauda ao Senhor. Viva o milagre de providência de Deus na sua vida, no nome de Jesus.